Fica falando no microfone, pode falar. Qual que é seu nome? Fala pra mim que eu falo no microfone. Ó, então Fala pra mim que eu falo no microfone. Jaqui! E quantos anos você tem, Jaqui? Amigo! 6 anos? Assim, acessível, faltou mais um dedinho, é esse dedinho. E cadê? Aqui, onde não? E aqui, onde vai? Como que é seu nome? Como que é seu nome? Esse é o João. João? O nome dele é João? Eu sou João. E quantos aninhos você tem? Você sabe, Rafa? Tem 3. Você sabe que ele tem 3? É seu amiguinho? É? Quantos anos ele tem? 3. Rafa, quanto tempo você está aqui? Você sabe? Aqui na casa? Um monte de tempo, né? E você vem de que cidade? Como que é o nome da cidade? Vamos pensar. Lá no Paraná? Sabe o nome da cidade? É Paraná, né? E você, que cidade você tem? Você sabe? Ah, você veio do Brasil! Tudo bem! Você é do Paraná também, não é? É? Cadê? E você? Alagoas? Você é de Alagoas? Pai amado? Ele veio do Nordeste? Ah. E você? Pedro? Ele tá chamando você. Mamãe, e vocês vieram de onde? A gente é do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, né? Isso. Ah, Aqui é o São Paulo. aqui é São Paulo. Então, como vai embora? É, mas todo mundo aqui mora aqui em São Paulo. É. Depois a gente vai embora. Mas a gente vai brincar um pouquinho com vocês ainda. Tudo bem? Pode ser? Pode? E alguma mamãe quer contar um pouquinho da história? Aqui nós Então aqui nós temos. Oi! Agora você quer falar? Você quer falar? Eu falo comigo que eu posso fazer isso. Pode ser, Joaquim? Beleza, então. Então nós temos aqui hoje 4 crianças representando 4 famílias de alguns cantos aqui do Brasil. E nós temos aqui nessa parede algumas figuras de algumas crianças que já passaram aqui também, algumas que continuam passando. E nós temos aqui a casa do Aconchego. É um lugar que nós acolhemos crianças que têm doenças muito raras. São doenças que tem poucos casos no Brasil e o único lugar que oferece esse tratamento basicamente é aqui nas Rodas Clínicas. Então o Pedro tem, por exemplo, uma doença que tem menos de 5 casos no Brasil. O João, uma doença que ele passou por 5 cirurgias em um mês praticamente, agora no mês de janeiro. O Rafael está com um catéter aqui no peito, vocês estão cuidando com uma seringa aqui, que ele recebe o medicamento dele. Já tirou a seringa? Está só com o potocate agora, né? E o Joaquim também, ele tem uma doença também bastante rara, tem poucos casos aqui no Brasil. E por serem doenças raras, a gente nunca sabe qual que vai ser a evolução.
Então, nosso objetivo é cuidá-los como se fossem os nossos próprios filhos. E às vezes a gente pode pensar, muitas vezes as pessoas, quando elas não conhecem a casa do aconchego, elas vêm para cá e elas às vezes têm na imaginação que vão encontrar um lugar muito triste, porque tem crianças que estão doentes e algumas dessas doenças do tratamento às vezes nem sequer existe. E aí eu queria compartilhar duas histórias, porque o João e o Pedro, eles ficaram internados praticamente 2 meses. E o Pedro, eu tenho uma doença muito rara, ele acabou fazendo um tratamento que era uma tentativa, ele passou por um transplante. O doador não era 100% compatível, então ele poderia ter muitas complicações no pós-transplante. Então ele teve momentos que deixou todos nós bastante apreensivos. O Joaquim ele passou por 2 transplantes de fígado e mais algumas cirurgias de complicações relacionadas com o transplante. Realizou praticamente 5 cirurgias no espaço de pouco mais de 1 mês. Também uma situação bastante delicada. Mas é muito gostoso porque quando nós recebemos as crianças e as famílias aqui na Casa do Aconchego, o nosso objetivo é mostrar o amor de Deus. Quando nós falamos do amor de Deus parece algo muito abstrato. E acho que esse amor de Deus ela se concretiza a partir do momento que nós sabemos que alguém está se importando pela gente a ponto de que eu consigo compartilhar aquilo que eu estou recebendo. Eu lembro que um dia a Amanda, a mãe do João também numa situação muito delicada, e a Amanda, ela saiu da UTI, deixou o filho sozinho, ela veio aqui na Casa do Aconchego para fazer uma coisa. Ela veio aqui na Casa do Aconchego para falar pra gente não se preocupar que ela estava bem. Quando ela veio aqui para falar que ela estava bem, percebeu que a gente deu uma relaxada, aí ela voltou para o hospital. E o Pedro, então ele estava lá no pós-transplante, bastante delicado, e ele fazia umas ligações, a chamada de vídeo para o João, e falando assim: João, fica bom logo, a gente tem que voltar logo para a Casa do Aconchego para brincar junto de novo. É muito difícil a gente pensar o Pedrinho, então, com 3 anos, 4 anos, se importando mesmo fisicamente, estando detonado, de lembrar que o amigo dele também estava internado e que precisava da força dele. Então ele fazia a chamada de vídeo e falava assim: vamos ficar bons, rápido, porque a gente precisa voltar logo para casa para brincar com os amigos. Como que a gente não se recupera rapidamente dessa maneira? E eu lembro também de uma situação, aqui a Esther, a menina dessa foto. A Esther hoje está com Deus, mas ela teve, no momento da pandemia, ela também passou por um procedimento, fez um transplante. E era uma época de pandemia, nós tínhamos alguns amigos que estavam aqui, amigos que todos nós acabamos fazendo, e tinha um amigo em especial que era do Acre. Ele já tinha passado 3, 4 meses aqui, finalmente ele estava para voltar para casa, e esse amigo falou assim: tio, eu não vou embora se eu não visitar a Esther. Eu falei: Fabinho, não tem como fazer, ela está internada, pós-transplante, pandemia. Não tem como você visitar ela, tem isolamento, nem eu posso entrar. E aí ele falou assim: eu só vou embora depois que eu visitar minha amiga. E aí ele pegou um dia uma máquina e ele fez um vídeo dele cortando o cabelo dele, porque a Esther estava careca por conta da quimioterapia. E aí ele perguntou assim: quem quer cortar o cabelo para Esther? Pela Esther. E começou a cortar o cabelo de todo mundo daqui
Aí nós fizemos uma foto, um vídeo, mandamos para a Esther. Mas quem disse que isso autorizaria dessas crianças visitarem a Esther? E eu lembro que um dia as crianças estavam aqui, elas pegaram cartolinas, fizeram um monte de cartazes, um monte de lembranças. Elas tinham certeza que elas iam conseguir visitar a Esther. E aí eu lembro, eu não estava aqui nesse dia, todas as crianças, com as pessoas da Casa do Conchego, foram até a recepção do Itaci, que eu estou indo para ser infantil. Aí o segurança falou assim: que palhaçada é essa? E as crianças falaram assim: nós viemos aqui visitar a nossa amiga, mas vocês não podem subir, estamos em pandemia. E essas crianças, elas decidiram que elas não iam embora do hospital até receber autorização para entrar. E aí então, a Júlia, a mãe da Esther, está lá, ela recebeu uma mensagem do WhatsApp do Florema, falou que todas as crianças estavam aqui embaixo, e então, então pede para elas cantarem bem alto, a Esther ouve aqui de cima, que está tudo resolvido. Mas não sei, oração de criança é especial para Deus. Porque nesse meio tempo, a Esther, ela precisava fazer um exame de tomografia, porque o exame de tomografia não era feito no prédio onde ela estava internada, então ela tinha que pegar uma ambulância para ir num outro prédio do HC para fazer esse exame, e quando as crianças ouviram e souberam que a Esther estava dentro da ambulância, a ambulância estava aqui, tinha que descer uma rampa, atravessar a porta para ir para outra unidade, as crianças simplesmente deram as mãos e deitaram no chão para a ambulância não passar. E aí desce o motorista bravo, querendo saber o que essas crianças estavam atrapalhando o trabalho dela. Então, enquanto o motorista saía da porta para tirar algumas crianças que estavam deitadas, as outras crianças saíram até a porta da ambulância para dar outra Esther. E aí a Esther ficou super emocionada e foi assim um dia muito, muito memorável. Eu fico pensando de como os vínculos, o afeto, a amizade, elas são criadas nesse lugar chamado Casa do Conchego. Eu acho que é a materialização do amor de Deus. É quando nós conseguimos, de alguma maneira, demonstrar quanto que nós importamos para que mães e crianças se sintam aconchegadas, sintam a presença de Deus, isso impactar na maneira como essas crianças se relacionam entre si, mesmo estando doentes e mesmo tendo uma jornada que é bastante difícil. E é muito gostoso porque eu posso vir para cá, elas estão ansiosas para lutar contra mim, mas eu vou ganhar, viu, Rafael, hoje de vocês, se preparem. Tá? Então, eu quero agradecer a presença de vocês hoje, em nome das crianças, em nome das mães, em nome da Casa do Conchego. Aqui é um lugar muito, muito especial para mim. Nós vamos completar 17 anos agora em 2025 e espero que essa tarde também possa ser especial para vocês. Vai na sua Bíblia, você pode falar. Agora tem vergonha. Pode falar. Fala que você vai perder de mim. Você vai ganhar? Vou ganhar. Vai ganhar? Vou ganhar.
Muito bom, agora a gente vai fazer uma atividade mais para a gente se conhecer um pouco melhor. Eu vou pedir para todo mundo ficar de pé, dar uma espreguiçada.